Então, boa noite a todos, boa noite a você, Ana, Cássia, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mendes, eu sou terapeuta sistêmico e constelador familiar há 5 anos. E nós temos o grupo chamado Encontro Sistêmico, grupo esse, que se reúne alguns terapeutas semanalmente, e a gente faz exercícios sistêmicos, meditação, palestra, bate-papo. Eu, às sextas-feiras, eu faço esse trabalho de constelação de grupo. Gratuitamente, eu escolho alguém do grupo aqui na hora, a gente sente o campo, e através daquela pessoa que a gente escolhe para ser constelada, todo o grupo é beneficiado. É uma forma que eu chamo atenção para o meu trabalho, é uma forma que eu chamo muito mais atenção para esse movimento sistêmico, para essa filosofia, em fazer propaganda desse trabalho. Eu tomei como compromisso de vida pessoal para mim, de levar a constelação para toda parte, né? Para que muitas pessoas possam também ter esse acesso que eu tive, que mudou, que transformou a minha vida, que é o trabalho do pensamento sistêmico, dessa filosofia sistêmica, que são as constelações familiares. Então, muito bem-vinda. Ana, você quer se apresentar para a gente? Se apresenta, fala de onde que você é. Eu sou, eu, eu sou aqui de São Paulo, sempre fui de São Paulo, trabalhei por 37 anos na área de TI, e por muitos anos assim, workaholic. Aí eu casei, tive meus filhos, aí separei com 39 anos, tenho 54. E sempre trabalhei muito, sempre muito dedicado aos meus filhos, mas agora eles já estão grandes, estão indo para intercâmbio. Minha filha foi ontem para a Austrália, vai ficar 10 meses. Meu filho já está planejado para ir para o Japão, então estão tomando a vida deles, o que me faz assim, me deixa muito feliz, porque eu acho que tem que ser assim mesmo. E eu, e eu trabalhava demais, só que começou a não fazer sentido. Antes da pandemia, comecei a me questionar muito sobre isso e fiquei uns 4 anos para eu largar essa vida de workaholic fazendo. Foi aí que eu fui atrás de constelação sistêmica, que eu comecei a ver terapia, para tentar entender por que que eu mergulhava tanto no trabalho. E aí, quando eu vi que essa coisa de ser heroína não fazia o menor sentido, eu decidi, eu já era aposentada, aí demorou um pouco para eu ter coragem, e em dezembro eu saí do serviço, e agora eu quero me dedicar a essa questão que eu já venho estudando faz tempo, de constelação. Mas eu era muito corajosa, tal, mas agora eu percebo que eu ainda estou com medo de fazer as constelações. Então, mas, mas eu vou fazer com medo mesmo. E eu estou nessa fase, entendeu? Aí eu entrei no grupo, que uma amiga me colocou nesse grupo, e eu vi a sua postagem da constelação. E eu pensei assim, que toda oportunidade que eu tiver de estar próxima e que participar de constelação, eu quero participar, porque isso também vai me ajudar a ter coragem, né? Tô nessa Exato. fase. Tô nessa fase. Bem-vinda, gratidão pela presença. E temos aqui a Cássia, que hoje vai dividir comigo o nosso bate-papo, falando hoje sobre a mãe e a vida. Cássia Cuxim, que muita gente conhece. É muito engraçado, Cássia, como que as pessoas te conhecem no meu serviço. Olha, eu assisti aquela live de você e com a Cássia. Ai, a Cássia é tão, ela parece ser tão, ela é bonita, ela parece ser tão legal, bacana, gente que a gente olha e quer estar perto. Toda semana aparecem uns dois, três pessoas, mulheres que comentam: olha, assisti, eu gostando da Nossa, que Cássia, legal! gosto de ver Gratidão! ela. E, Gratidão a elas. e vocês, como parceiros assim de fazer live e faz encontro, né? A relação de vocês parece que é muito boa, assim. É bom de ver vocês dois juntos. E eu fico tão feliz porque esse é o intuito, né? Que o nosso trabalho possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? E então eu vou pedir que você também possa se apresentar e eu vou dar lugar para as mulheres que são mãe, a Cássia é mãe, é casada, tem filho, a Ana também tem 2 filhos e que vocês possam compartilhar um pouco desse universo, né? O que é ser mãe,
né? E é algo que eu, como homem, eu não consigo alcançar. Eu não consigo explicar é, essa palavra, mãe. Assim. Então, Cássia, bem-vinda. Mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Eu fico feliz, as pessoas também. Gratidão, Marcelo, gratidão, Ana, também que está aqui, né? E as pessoas também que vão depois estar assistindo nós, né? Hoje é um tema também importante, né? Não deixa de ser, né? Eu acho que talvez um dos mais importantes, né? Que a gente vai estar falando sobre a mãe. E assim, se a gente falar no comércio, é o evento, assim, sem ser o Natal, é o segundo evento, né? Que mais aí sai, né? Presentes pro Dia das Mães, né? A gente sempre tá lembrando aí, né? Com uma flor, com um mimo, né? Com alguma utilidade doméstica, né? Mesmo se a mãe não gosta, mas às vezes ela ganha, ela pede, né? Às vezes para ela também pessoalmente, né? Um perfume, um creme. Então, assim, que as mães mesmo sejam lembradas, né? E que esse dia é muito dedicado a elas, esse próximo domingo aí que vai surgir, né? E quando a gente fala em mãe, a gente pensa sempre em carinho, né? Em amor incondicional, em alguém que fez tudo por nós, né? Que estava em todos os momentos ali da nossa fasezinha, né? Que começou ali no ventre e a gente ficou com ela, né? Eu não fiquei os 9 meses, eu fiquei 7. Eu já queria logo assim de cara sair, né? Mas assim, e depois fiquei na incubadora, né? Mas assim, com certeza, né? O apoio de mãe sempre apoiando e estando lá, né? Para que hoje eu me tornasse essa pessoa que eu sou, né? Para hoje, como adulta, né? Estar aí com vocês, né? E poder trazer essas coisas maravilhosas, né? E comentar, né? O que é esse amor, né? Incondicional de mãe, né? E eu estava pesquisando sobre essa homenagem, né? Dos Dias das Mães, e ela surgiu assim para num ano, né? De que uma pessoa, né? Ela se sentiu assim, ah, no século de 19, uma norte-americana, Anna Maris, idealizadora do modelo contemporâneo do Dia das Mães, né? E essa data não é uma data brasileira, né? Então é uma criação americana e surgiu aí no mundo todo, né? Mundialmente, né? E ela viveu entre 1864 a 1948. Perdeu a mãe em 1905 e a sua dor foi grande, né? Que ela resolveu então assim tomar um dia como se fosse para poder se homenagear a mãe dela, né? Não sei se ela fez movimentos, mas com certeza ela deve ter feito alguns movimentos aí, né? Para ser intitulado esse Dia das Mães, né? E essa mãe que foi homenageada, ela era membro de uma igreja, né? Então, assim, e ela costumava fazer trabalhos sociais. E como a morte dela causou assim, muita comoção e a celebração também criada pela filha, né, por esse gesto, né, que de perda, né, que foi muito grande. Então, o presidente da época, né, oficializou esse segundo domingo como Dia das Mães, né? E está aí acontecendo desde essa época, né? É tão bom a gente rever a história que eu nunca tinha, na verdade, eu nem sabia que, né, por que tinha iniciado, né? E assim, às vezes é legal a gente ver, né, que é interessante, né? E daí, na época, depois de 1932, em comemoração a essa data, né, o atual presidente Getúlio Vargas daí assinou o decreto ali, né, considerando esse segundo domingo de maio aí, Dia das Mães, e está oficial até hoje. Que maravilha, né? Isso eu não sabia, não. Jaqueline, bem-vinda. Uma boa noite. Nós estamos aqui batendo um papo, falando um pouquinho sobre a mãe e a vida. Depois, se entrar mais pessoas, a gente faz um sorteio de uma constelação, a gente escolhe alguém do grupo para quem quiser, né, queira olhar para uma questão, e a gente faz o sorteio. Aí que se não der hoje, a gente faz na outra semana. E então estamos aqui
fazendo aquecimento com esse bate-papo. Quer falar alguma coisa, Jaqueline, Ana? É só abrir o áudio e falar um pouquinho o que vocês pensam a respeito, né, dessa força criadora que essa força da vida que vem através da nossa mãe. Bem-vindo. Só abrir o áudio, gente. Bora conversar um pouquinho. A Ana apareceu, abriu a câmera. Deixa eu colocar aqui a. Então, já que ninguém quer falar nada, então falo eu. A vida, enquanto movimento, enquanto força, enquanto destino, ela se faz presente a todo momento. Todos os dias, essa força geradora, ela está criando alguma coisa. O quanto que a ciência vai descobrindo novos animais, novos seres vivos, plantas, planeta, universo, tudo. Essa vida, ela se manifesta de várias formas o tempo inteiro. E essa manifestação acontece humana partindo de um encontro de um homem e de uma mulher. E aqui a gente não tem como separar essas duas forças que vêm do masculino e do feminino. Existe uma diferença, mas ambos têm o seu papel fundamental. Então, eles não são separados, eles são complementares, o homem e a mulher. A vida se materializa a partir desse encontro de um homem e de uma mulher. A mãe, como é aquela que acolhe, é aquela com quem recebe a, a parte do movimento da vida genética e biológica também do homem. E depois que eu me tornei terapeuta, tem 5 anos que eu me tornei terapeuta, mas antes disso, a gente conversamos a respeito disso, Cássia, nesses dias fazendo live, que desde de adolescente, de pré-adolescente, eu sempre fui aquele amigo que as pessoas mal me conhecem e me conta toda a vida. Isso sempre aconteceu comigo. O meu grupo de amigos, né, de família, eu sou aquele que sabe de tudo e de todo mundo. Porque as pessoas, por alguma razão, sentem uma confiança, se sentem à vontade, se sentem acolhidas e me contam alguma coisa. E a nossa relação, e muitas dessas pessoas têm muitos problemas com a figura materna, com a mãe. De histórias de abandono, de rejeição, de brigas, desentendimentos ao longo. E depois que eu me tornei terapeuta, isso piorou, porque toda pessoa, ou pelo menos a maioria, sempre traz questões muito difíceis com a mãe. Então, boa noite, Ellen, bem-vinda. Que bom que você está aqui hoje com a gente também. A gente está fazendo um bate-papo aqui falando um pouquinho sobre a mãe. Se você também quiser abrir o áudio e falar alguma coisa, depois se apresentar, fica à vontade. Então, a nossa primeira relação, ela acontece por conta da mãe. Porque nós passamos, a nossa vida cria a forma humana através dessa concepção, porque o ventre, né, da mulher nos recebe e nós passamos geralmente 9 meses junto com essa mulher. Eu falo geralmente porque tem uns que são mais apressados, que nascem de 5, 6, 7, 8 meses e tudo bem, mas geralmente nós ficamos 9 meses durante com a nossa mãe. Então, a gente aprende a se relacionar com a nossa mãe.
Quando a gente cresce, que vira adulto, que nasce, assim a gente vai levando a vida, as nossas relações de hoje, ela vai nos dizer muito da forma de como eu olho para essa mãe, de como que eu me relaciono com ela. Porque a mãe é relacionamento. Com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância, no relacionamento a dois. O nosso nascimento, Bert Hellinger vai dizer, que é o co-criador das constelações familiares, que o nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso. Eu mesmo me fechei aqui. O Bert Hellinger tem um livro que ele é um livro que fala sobre, é uma trilogia de 3 livros que falam sobre as ordens do sucesso. Num desses livros, ele vai falar que o sucesso tem o rosto da mãe. Ou seja, quando eu falo assim, ai, minha mãe me ama tanto que me sufoca, que eu não aguento, ai, a minha mãe é narcisista, a minha mãe me abandonou, a minha mãe me desprezou, a minha mãe não cuidou de mim, alguém que trabalhou a vida toda. Porque quando a gente pensa na figura feminina, quando a gente pensa numa mulher que é mãe, filho geralmente é para mãe, não é para o homem. Inclusive, a mãe, quando permite, quando tem uma boa relação com esse homem, que é o pai, que é o pai da criança, é ela quem apresenta o filho para o marido, ou sei lá, para a pessoa com quem teve alguma coisa ali e se relacionou. A mulher é esse movimento parte dela, porque é ela que apresenta esse movimento, ela que faz esse movimento de apresentar o filho para o masculino. Falar, ó, esse aqui é o seu pai. E quando a mulher ela está numa desordem ou em qualquer ou por qualquer outra razão ou motivo, as mulheres também elas não permitem com que esse homem também tenha acesso. Eu trabalhei 3 anos, Cássia, num hospital aqui em São Paulo, um hospital infantil, e tem às vezes uns pais desavisados que quando leva o filho para o médico, ele quer entrar com o filho. Ele fala para a mulher assim, ah, fica aí sentada que eu entro com o menino e eu converso com o médico. Na hora que, e eu vi muito isso dentro do consultório, que na hora que o cara entra, que o médico faz 2 perguntas que o pai não sabe responder, onde é que tá a mãe? Eu quero falar com a mãe. Então a gente percebe que nesse universo, é claro que o pai tem uma participação no homem, mas é o feminino é quem vai dizer, é o que quem dá conta daquela criança. Porque na hora que a criança cai, rala o joelho e chora, a primeira coisa que aquela criança vai gritar, ele vai chamar o nome da mãe. Ainda que ela exista ou que não exista, ou que conheça ou não, num ato de desespero, qualquer criança vai chamar, geralmente vai chamar pelo nome. Para depois chamar pelo pai, pelo avô, por quem quer que seja. Então, todas as críticas que nós tecemos à nossa mãe, eu não aguento a minha mãe é chata, minha mãe é insuportável, minha mãe me abandonou, minha mãe me jogou no lixo, a minha mãe me desprezou, minha mãe nunca me deu atenção. Isso tudo é reclamação. E quando nós reclamamos da mãe, nós reclamamos da vida. Quando nós reclamamos da mãe, nós negamos o sucesso na nossa vida. Segundo o pensamento sistêmico. A nossa relação com a mãe, ela vai nos dizer muito da forma, como eu já disse aqui, com o dinheiro, com o nosso aspecto profissional de trabalho. Eu quero abrir uma empresa, eu não consigo abrir uma empresa. Isso muito vai dizer da forma como que eu me relaciono com a minha mãe. Porque a mãe, que a empresa energeticamente, ela está muito ligada com a energia da mãe. Então, quando eu quero criar, gerar alguma coisa, se essa informação no meu sistema parte de mim em um sentido de julgamento, de exclusão, isso de alguma forma vai reverberar na nossa vida.
Por isso, quando a gente consegue acessar um trabalho de constelação familiar, e quando a gente traz uma questão e a gente vai olhar no campo, a gente consegue ter esse tipo de percepção. Isso aconteceu comigo há um mês atrás. Eu fui trabalhar uma questão do financeiro e na minha constelação ficou muito clara para mim o quanto que eu ainda julgava minha mãe, inconscientemente ainda. E depois eu reconheci porque todo aquele movimento, tudo aquilo que eu vi no meu trabalho de constelação fazia sentido. Por isso, e a minha questão, numa forma de representante, se ajoelhava nos pés da minha mãe. E depois dessa constelação, compartilhando um pouco aqui com vocês, algo dentro de mim reverbera de uma forma tão genuína, sutil, que de um mês para cá algo mudou com a minha relação com a minha mãe. Eu não sei explicar para vocês o que é, mas algo internamente dentro de mim mudou que eu consiga hoje olhar para minha mãe de uma maneira diferente, de uma maneira diferente. Não que não que eu me senti obrigado, eu fiz uma constelação, agora eu sou obrigado a amar minha mãe, eu sou obrigado a ir lá pedir perdão, a falar que ela é a melhor pessoa. Não é isso. Porque há coisas que acontecem na nossa vida, em relação à nossa mãe, que um trabalho de constelação não vai limpar toda essa lixaiada, não. É muitos anos de terapia. Um dos papéis da constelação familiar é justamente nos dar clareza, dar uma abertura de consciência no sentido da gente olhar para várias possibilidades e passar a olhar diferente, que seja para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso sistema, para as pessoas. Mas isso é gradativo, isso é um passo a passo. Não é porque você faz uma terapia de um mês e que tudo vai estar resolvido, que tudo lindo, que tudo ótimo. Tem tudo na vida da gente, é um processo. E a constelação familiar nos ajuda nisso. Quando a gente toma consciência daquilo que nos emaranha, ou seja, daquilo que nos traz dificuldade na vida, muitas das vezes aquilo está vinculado ao nosso pai e à nossa mãe. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou ali pegar uma água enquanto vocês falam aí. Só um minutinho. Só abrir o áudio e falar, Ellen, bem-vinda mais uma vez. Ah, agora foi. Grata, Jaqueline. Eu estava comentando, né? Que quando a gente é criança, de 1 ano até os 7, a gente fica mais grudada com a nossa mãe, né? E dos 7 aos 14 anos, daí a gente deixa um pouco naquele lado de mãe, né, de estar recebendo as ordens, né, as orientações, de estar dependendo dela, de estar em simbiose com a mãe, né? E a gente começa um pouco a ver o outro lado, né? O lado masculino, foi o que o Marcelo comentou no início, né? Então, dos 7 aos 14 anos, os filhos vão mais daí pro lado do pai, né? E é uma boa coisa isso, né? Porque eles têm um entendimento, né? E eles compreendem o lado de mãe e também depois o outro lado de pai, né? Então, há um equilíbrio aí, né? Que eles têm que ter, né? Igualmente entre eles, né? Filhos, né? Mas assim, a gente como mãe protege, né? Eu, pelo menos, protejo bastante e protegi muito a minha filha, né? Mas aí, até que ponto também essa proteção é boa ou não, né? Porque a gente também tem que encaminhar para a vida, né? A gente mandar eles, né? Que dar as orientações para que possam
caminhar com os pés mesmo, né, que sejam consigam trilhar os caminhos, né. E tem mães que já deixam mais soltas, né, então, há diferenças aí de educação, né. Tem mães que não ligam tanto, que, né, seu filho caiu, né, já diz: "Ah, vai lá, né, você levanta e anda, vai, continue", né, então tem os vários tipos de mãe e vários tipos de educação, né. E a gente não está falando, né, se é certo ou errado, mas eu quis mostrar, assim, né, as fases e o que a gente, né, vivencia, né. Geralmente, também, né, é muito o que a mãe me educou, né, a gente vai passando essas crenças, né. Então, são várias coisas, assim, como que a minha mãe foi para mim. Geralmente eu vou mostrar ali para a filha como que vai ser também, né. É difícil a gente mudar um pouco, né, esse estilo, esse formato, né, de educação, mas é possível às vezes, né. Antigamente eu lembro que a mãe era tudo ela para nós ela era toda igual, né. As coisas tinham que acontecer, ela chamava todos, brigava com todos, não queria saber quem fez a bagunça, né. Então assim, e às vezes a gente também passa isso para os filhos, né, às vezes essa falta de, né, "Não, mas eu não quero saber, é isso que aconteceu". Então a gente passa, que eu quero dizer, né, essa fase, né, e a gente tem que ter muito cuidado, né. Como eu fui educado, mas eu posso me mudar, eu posso ser um pouquinho diferente do que eu fui criada. Exato, porque a gente se emaranha, a gente cria dificuldades na nossa vida quando a gente quer tentar ser melhor que os pais, por exemplo. E a gente acaba repetindo um padrão, que tudo aquilo que a gente vivencia de infância, a gente repete isso de alguma forma. Mas tem aquelas pessoas que, que teve um histórico difícil com o pai, com a mãe, e de repente para os filhos, eles querem ser eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, mas se você faz isso com uma arrogância, tentando ser melhor do que o seu pai e a sua mãe, o seu filho passa a te dar trabalho, é um padrão. Então, porque a gente fica numa postura de arrogância, né? Então, quanto mais a gente fizer as pazes com a nossa história, quanto mais a gente se der a oportunidade de repente, porque tem coisas na nossa vida que a gente passou que a gente não tem como mudar, as coisas são e como é. Se nós criamos uma expectativa, e isso está muito nos contos de fadas, né? Tá no inconsciente do coletivo, porque as mães são, são equiparadas à Virgem Maria, porque as mães têm que ser perfeitas, as mães têm que amar, as mães têm que fazer de tudo isso e aquilo. E quando a gente vê na televisão uma mulher que mata os filhos, por um exemplo, é um problema, porque nem toda mãe tem esse perfil de santa. Nem toda mãe, e aí a gente pode entrar em outras coisas, mas nós estamos falando de pessoas, porque cada um dá aquilo que tem. Cada um só pode dar aquilo que pode dar. Eu atendo adultos, né, mulheres, eu atendo mais mulheres, né, não que seja um nicho, mas eu não sei vocês, meninas, mas eu acho que as mulheres precisam muito mais de terapia do que os homens. Mentira, eu tô brincando. Mas, que nem eu, com 5 anos atendendo com constelação familiar, eu atendi 15 homens. As mulheres, eu perdi as contas. Então, assim. E quando. E vem, eu sou infeliz, a pessoa tem lá 60 anos, eu sou infeliz, a minha vida não deu certo por causa da minha mãe. A minha vida é uma porcaria. Muito dessa porcaria que é minha vida é construída e embasada por mim. Mas a culpa é minha, mas eu posso terceirizar ela para quem eu quiser. E geralmente a gente projeta isso ou joga para os pais. É, Então, que a gente possa, para a gente encerrar, para a gente começar a constelação, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, ou a Cássia, mas que a gente possa se dar a oportunidade de a gente olhar para a nossa história. Que a gente possa minimamente ter essa conexão com a nossa mãe. Porque a biologia, ela vem primeiro do que a história. A minha vida é perfeita. Nós tivemos a mãe perfeita, porque a mãe
junto com o homem, ela nos deu algo tão precioso, eles, que é a vida. Não há preço que pague isso. Se você teve uma mãe amorosa, maravilhosa, ótimo. Se para você, de repente, não teve, faça valer a vida vivendo da melhor maneira possível, e essa vida só se faz em mim e em você porque teve alguém que disse sim para sua vida, que deu a oportunidade de você vir ao mundo. Ainda que depois que ela te jogasse no lixo. Ainda que depois ela te abandonasse. Ainda que depois outras pessoas, né, que acabaram criando você. Mas que a gente possa olhar para a nossa história de uma maneira diferente. Que a gente possa fazer as pazes com aquilo que é possível vindo do nosso sistema familiar. Porque a gente só se emaranha, na maioria, isso é na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos, na relação com pai e filhos, com tudo. Muito disso vem do tipo de relação e da forma como eu olho e penso e julgo os meus pais. Isso é segundo o pensamento sistêmico. Então, quando a gente fala aqui de constelação familiar ela não é uma terapia. Constelação familiar é uma filosofia de vida. E quando nós conseguimos aplicar isso na nossa vida diariamente, vivenciando isso, sabendo que todos pertencem, sabendo os que vieram antes, precedem os que vêm depois, e a gente equilibrar nossas trocas, a gente não passa tanto perrengue na vida, e emocionalmente e psiquicamente, porque ainda a gente julga o nosso pai e a nossa mãe. Então, que nestes dias das mães, e para o pensamento sistêmico não existe gente viva ou gente morta, existe consciências. E para quem aqui, por um acaso, que não possa ter a mãe, para você que vai assistir depois dessa gravação, a gente pode nos dar a oportunidade todos os dias da gente seguir com a nossa mãe viva dentro do nosso coração. Que tudo que a gente for fazer na vida, que a gente coloca a nossa mãe como sócia. Para que a gente internamente possa pedir a bênção dessa mulher. Para que a gente possa ter força e seguir adiante na vida. Nas nossas coisas, nos nossos projetos, na nossa empresa, no meu trabalho. Que a gente possa se conectar com essa força geradora e feminina que vem da nossa mãe. Então, eu acho que isso seria a mensagem de hoje. E alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Que daí a gente vamos para a constelação e isso não vai ficar gravado. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, o momento é agora. Ai, gente, que silêncio é esse? Misericórdia! Vamos falar alguma coisa, pelo amor de Deus. Tô aqui, abre aí, Cássia, você o som, fala alguma coisa, Jaqueline, ou a Ana, ou a própria Ellen. Você é a mãe, Jaqueline? Tem filhos? Sou mãe, sim. Eu tenho um menino de 16 anos e tenho gêmeas de 13. Ai, que lindo. E como é para você ser mãe? Não é fácil. Ser mãe não é fácil. A gente eu me cobro o tempo todo se eu estou fazendo certo ou não. Geralmente a gente acha que a gente tá deixando a desejar, né? A gente sabe que filho não vem com manual de instrução e por isso a gente nunca, às vezes, acha que está fazendo as coisas certas ou as coisas erradas, está sempre em dúvida se o que tu está fazendo é certo ou não. Eu não tenho muita firmeza nas coisas, então às vezes eu me sinto um pouco irmã mais do que mãe, porque tu fica protegendo, aí tu não quer, tipo, as tarefas de casa, tu divide, mas daqui a pouco eles te enrolam, tu não faz, eu acabo fazendo e não acabo exigindo que teria que ser o meu papel de mãe, exigir ser mais firme. E isso eu não sei se eu estou acomodada no sentido de, mas isso eu me cobro de não exigir deles, né? Porque na família todo mundo tem o seu papel e todo mundo tem que ajudar.
e eu acabo fazendo mais do que os outros. Isso eu me cobro bastante também. Mas a gente está aqui para aprender, né? Então, estamos aí Vivenciando um dia de cada vez. um dia de cada vez. E eu também sou aqui do Rio Grande do Sul, eu também perdi a minha casa. Eu vim aqui para a casa da praia, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma outra casa que é no litoral. Mas quando eu voltar, a gente vai ter enfrentar uma barra lá em Canoas, que eu moro no Rio Grande do Sul. Mas aí, quando eu vi que tinha uma constelação, eu disse: vou desbaratinar a cabeça um pouco, né? Vou trazer outras energias. Toda a minha solidariedade a você e a todas essas pessoas que se encontram aí no Rio Grande do Sul. Obrigada. E que bom que você está aqui para esclarecer um pouquinho. Sim. Que, né, porque ainda lá na frente ainda vai ter todos esses desdobramentos Uhum. de recomeçar. Muitas pessoas vão precisar desse recomeço e vão precisar de muita força, de toda a nossa vibração e carinho e apoio, né? Como o Brasil todo e algumas pessoas fora, né, de outros países têm ajudado aqui o Brasil. Então, Sim. todo o meu carinho e consideração. E para você, Ana, o que que é ser mãe? Para mim é uma alegria, eu sempre quis ser mãe, é que minha mãe é uma pessoa muito amorosa, minha avó também. Então, minha mãe, assim, é um exemplo de amor. Minha mãe é uma pessoa que não reclama de nada, não fala mal de ninguém, sempre acordou cantando. Mas eu acordava de manhã escutando minha mãe fazendo café e cantando. Então, isso me passou uma ideia de que ser mãe era amor, tal. E ela sempre disse que a alegria da vida dela era ter filhos, e eu cresci querendo ter filhos. Tanto que eu não tinha assim, muita vontade de casar e pensava, poxa, preciso casar. Porque na minha cabeça também tinha que casar para ter filhos e eu, né, não pensava essa coisa de, vou ter filhos sem marido, né? Mas meu objetivo maior na vida, minha certeza na vida é que eu ia ter filho. Eu sei que as pessoas às vezes falam assim, como que você pode ter essa certeza? Tantas pessoas não conseguem ter filho. E eu pensava, não, mas eu vou ter. Desde pequeno eu pensava isso. E eu tive os dois filhos que eu queria um menino e uma menina, e deu tudo certo. E, eu não acho, assim, às vezes eu escuto algumas pessoas falando algumas dificuldades, e eu não senti as dificuldades de ser mãe, não senti isso, eu senti a alegria de ser mãe. Eu sei que se perguntar para os meus filhos, eles provavelmente vão ter as reclamações deles, né? Talvez, minha mãe trabalha muito, mas eu falo isso até para eles. Eu falo, eu falo, né? A gente tem que entender os filhos têm que entender as mães, porque eu tenho certeza absoluta que eu faço até hoje o meu melhor. E talvez o meu melhor não seja o que exatamente eles queriam, mas uma certeza eles podem ter, que eu tento dar o meu melhor, é o que eu tenho para dar, né? E aí eu até falo para eles que todo mundo sempre vai ter coisas para tratar. E o quanto mais fácil eles aceitarem que as pessoas são o que são, é melhor para eles, porque se não tratar agora, vai ter que tratar no futuro. Eu sou muito prática, sabe? Sim. Às vezes eu acho que eu até assusto eles falando as coisas que eu falo, mas eu acho que eles me entendem. Eu lembro que meu filho era pequenininho, a gente ia fazer viagem de avião a primeira vez, ele tinha uns 5 anos, ele estava com medo. Aí, na época, eu era casada e meu marido falando que não ia acontecer nada, não ia acontecer nada. E ele com medo. Aí eu cheguei para ele e falei, filho, por que você está com medo? Se cair o avião, a gente morre todo mundo junto e pronto. Aí ele foi para o avião e não ficou com medo. Então, na hora que... mas o pior é que eu falo sincero mesmo. Eu falo, a gente se abraça, puf, cai, a morte é rápida. E pronto. Mas enfim, assim, cada um é como é, né? É o meu jeito de pensar, sabe? Que E eu acho maravilha. E eu acho que eles aprenderam a lidar comigo, porque às vezes eu falo as coisas tão assim, tipo, vamos aceitar as Espontânea. coisas como são, né? Tudo é como tem que ser e Exatamente. como dá para ser. É melhor Exatamente. aceitar. Se não aceitar por bem, vai ter que fazer tratamento depois para aceitar. E você trouxe uma fala interessante, né? Porque talvez você, diferente de algumas mulheres,
talvez a maternidade não te trouxe tanto peso, porque você tinha uma certeza dentro de si que você queria ser mãe. Porque eu conheço mulheres que falam, eu fui mãe por acidente, eu fui mãe, mas eu não queria. E você percebe que tem mulher assim que não tem perfil mesmo, né? Eu acho que para ser mãe, a primeira coisa que você tem que ter é a paciência. Se você não tem paciência, você não pode ter filho. Porque eu sou uma pessoa que choro de criança é uma coisa que me irrita, eu profundamente. Então eu já penso logo, eu não poderia ser mãe se eu fosse mulher, por exemplo. Porque eu já não gosto de choro de criança. Talvez se eu fosse mulher eu não queria ter filho, justamente por conta da paciência. Então assim, e cada mulher tem um perfil. Então quando você não sente as coisas com muito peso, com muito peso, e você trouxe isso na sua falha, né? Eu tinha certeza porque eu queria ser mãe, talvez é mais fácil, né? Não que para as outras pessoas, né, que possam, às vezes, né, falar, porque foi um descuido, eu engravidei porque, né, porque eu me descuidei, e tantas outras coisas que algumas pessoas falam, mas tem muitas mulheres que vê a maternidade como um peso. Então, aí fica aquela coisa, né, que tem aquelas muitas, né, que romantizam a maternidade, que ser mãe é padecer no paraíso. Não é. Quando a mulher engravida, a mulher ela abre mão da vaidade, porque tudo cai, tudo engorda, fica gorda e a pressão aumenta e fica com diabetes. A mulher coloca a vida em risco para ter um filho. É por isso que tudo isso que a gente tem falado até aqui, a mãe é a vida. A mãe simboliza a vida. Porque, e a gente vê isso em alguns casos, né? Às vezes a mãe sabendo que pode perder a vida, mas não tira o filho. Entre ela e o filho, ela fala, ok, que eu morra, mas o meu filho vai nascer e fica para alguém cuidar. Às vezes, ó, mãe, vamos operar que você está com risco. Não, eu prefiro morrer, mas que meu filho. Então, assim, a gente vê essas coisas. Então, eu como homem, eu não consigo mensurar isso. Do que uma mulher é capaz de abrir mão por conta de um filho. Ainda que sem condições ela jogue no lixo, dá para adoção para alguém. Ou seja, eu não tenho como cuidar de você, mas eu posso dar oportunidade com que você tenha um destino muito melhor do que o meu na mão de outras pessoas, porque eu não posso cuidar. Então, quando você tem esse olhar, muda a figura do feminino e da mulher, porque tem muitas mulheres que fazem isso porque não têm condições. Ou por qualquer outro movimento, por outro motivo, e não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, porque cada um sabe da sua história, ca- cada um sabe até onde pode ir. Então, é muito complicado a gente tecer qualquer tipo de julgamento, porque a gente não está no coração, na pele dessas pessoas, né? Mas enquanto a gente encontra umas malucas que mata filho, há mulheres, né, que dá vida por causa de um filho. Né? Então que a gente possa se conectar com essas e acolhe essas equivocadas. E esse é o movimento desse feminino. Então, para mim, como homem, é muito difícil assim, mensurar isso. Porque ser mãe é tudo isso aí que vocês falaram. E sempre acha que nunca é o suficiente. Vocês, mulheres, já fizeram tudo, já deram tudo que poderiam dar, que foi a vida. Colocaram a vida em risco para ter um filho. E não há preço que pague isso. Então, quando o filho reconhece isso, que é bom para ele, flui, segue a vida. A vida vai acontecendo da melhor forma possível. Então, é bem interessante. E para você, Cássia, como que é ser mãe? Eu queria muito ter filhos, mas não fui uma mãe assim muito pacienciosa, não. No início, como eu falei para vocês, eu queria educar o jeito que eu fui educada. Até que me caiu a consciência, assim, né? Daí uma vez a mãe falou assim para mim: não seja o que eu fui para vocês, né? Isso quer dizer que ela também tinha visto que ela não tinha educado da melhor forma possível, né?
Aliás, os pais educam como acham que tá o certo, né? A gente não pode julgar isso, né? Mas assim, quando ela falou essa frase pra mim, né, para não educar do jeito que a gente foi criado, nossa, me caiu a ficha. Daí eu comecei a conversar mais, a ser mais pacienciosa, né? Procurei ser outra mãe. Mas quando eu melhorei, quando eu melhorei mesmo, quando eu comecei a fazer aulas de terapia, quando vim para esse universo. Então, daí realmente eu fui ser mais amiga, eu fui compreender mais, eu fui ser mais querida, sabe? Antes eu era aquela braba, tem que fazer já, né? Tem que ser do meu jeito. E hoje, né, a gente sabe que as coisas caem muito para a mãe mesmo fazer, fica muito mesmo para a mãe, né, dar conta, né? Não é passar a mão na cabeça, mas é uma forma assim de se é para fazer diferente, né, então vai ser diferente, né. E eu sei daqui uns anos, né, eu tenho uma filha, né, eu perdi gemelar na primeira gestação, e hoje eu tenho consciência, assim, que depois ela vai fazer pela vida dela, né. Então assim, ela com as orientações que eu estou dando, né, ou se em casa, é claro que, né, que é mais fácil, que não é sempre aquela pressão, que, né, que faz ou não faz, se quiser, né. A gente de vez em quando dá né, uma alfinetada que eu digo, né, chama atenção, mas não é aquela coisa, né, que: "Ah, tem que fazer, né, vai lá fazer". Não, né, é uma coisa assim que ela sabe as obrigaçõezinhas dela, né, no meu caso. E assim a gente pretende, né, viver assim mais harmônico, né, de uma coisa de ser que tem que fazer, tem que ser assim, tem que, sabe, sendo mais amiga, porque agora também ela já é adolescente, né, então não tem mais por que também ser uma educação diferente, né, tem que ser mais de compreensão. E você, Ellen, eu sei que a Ellen não tem filho, mas você tem, Ellen, quer ser mãe, tem vontade de ser mãe? Sim, o meu sonho é ser mãe, né? A maternidade eu acho muito bonito. E eu acho que é um dom, né, também. Aí, é um sacramento, né? A maternidade é um sacramento que eu vejo que é um sonho que eu tenho, de passar a vida adiante, de ter um bebê para cuidar. Eu sinto falta disso, né? Pela minha idade e tudo mais. Mas ainda não tive a oportunidade, né? A minha vida ainda está um pouco travada ainda, né? Não tem nenhum relacionamento, imagina um filho, então. Mas eu sinto falta, assim, dessa parte de ser mãe. Maravilha. E para quem, né, e para quem que por algum motivo não pode ter filho, tem a adoção, que é uma possibilidade. Hoje tem vários recursos, né, para quem quiser ter filho, de algumas formas, isso também é possível. E há aqueles que, como eu, que não vou ter filho de jeito nenhum, que eu não penso em ser pai, enfim. Bom, vocês perceberam que eu não tenho vocação. Mas como que eu posso levar a vida adiante? Uma vez que eu não consigo perpetuar isso com filhos e netos e toda uma geração que possa vir depois de mim, mas eu posso levar a vida, criar coisas escrevendo livro, desenvolvendo um trabalho terapêutico como eu desenvolvo. Eu posso criar coisas, eu posso dar minha contribuição para o mundo de alguma forma. Isso também é levar a vida para frente, né? É levar a vida também adiante, né? E então, tá aí dado o nosso recadinho. Eu vou parar a gravação, mas a gente vai seguir por conta né, da constelação. Mas eu quero deixar uma boa noite a todos. Vocês possam assistir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, deixe os seus comentários, que ou eu ou a Cássia a gente responde. Continua seguindo o nosso grupo Encontro Sistêmico no YouTube, no Telegram ou no WhatsApp. Muito obrigado a vocês que estão aqui, mulheres que, né, compartilharam um pouco dessa experiência que é maravilhosa de ser mãe. E você vê, né, Ellen, a sabedoria divina, né, eu vou usar esse termo, tá? Ela é tão maravilhosa, tão tá tudo certo, né, que
A mulher, o corpo da mulher já é projetado para isso, né? Porque você pensa um homem com gripe, acabou o homem, né? Homem teria filho? Nunca, imagina. Na primeira contração, eu não sei o que que seria dos homens. Mas a mulher tem uma garra, tem uma força. É uma outra coisa. Mulher tira força da onde não tem e tem esse poder de gerar vida. Né? O próprio corpo biológico é preparado para a mulher receber o material genético do homem, ali se desenvolver e ali nasce uma criança que não importa de que forma que seja, que tem algumas formas, né, de parto natural, cesárea, parto normal, enfim. Mas o corpo da mulher já é preparado para isso, né? Então, ser mãe é uma bênção, né? E abençoados somos que tivemos um pai e uma mãe que nos conceberam e que disseram sim para nossa vida. Então, quero agradecer a vocês. Cássia, você quer se despedir? Gratidão aí, Ana, as pessoas que estavam aqui e que deram depoimento também de vocês, né, que foi lindo. E façam um almoço especial se vocês não têm mais as mães ou não podem ver as mães, né, por alguma coisa, né? Façam um almoço especial aí para vocês mesmo, né? Arrumem a mesa bem bonita e seja mesmo, né, um dia carinhoso aí com os filhos de vocês. Gratidão. E de bênção. Um beijo.